Olá! Agora que você já entendeu o que é Day Trade, quais são as principais características, como ele funciona e principalmente o mindset que tem que existir por trás do Day Trade, agora a gente vai começar a caminhar um pouco mais em direção à prática. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre como começar dentro do universo de Day Trade. Então aqui eu listei alguns passos, eu vou falar um pouco sobre cada um deles, sobre como você vai, seguindo esses passos, começar a ser bem sucedido nesse mercado. Antes de tudo, durante todo esse conteúdo do curso, a gente vai passar por todo o conhecimento sobre o mercado de penny stocks, sobre análise técnica, sobre também, obviamente, estratégias para você poder utilizar. Mas uma vez que você já tiver com todo esse conteúdo adquirido, você vai se defrontar com alguns passos para poder realmente começar a executar ordens. Tá? Primeiro, abrir conta na corretora. Tá? Esse é o primeiro passo. Tá? E aqui eu vou basicamente falar para vocês que vocês, para começar a operar, como eu já comentei, vocês vão ter que iniciar em paper trading e conta real. E aqui já começa algumas coisas, eu vou comentar mais quando a gente entrar para falar especificamente de corretoras. Mas não necessariamente a mesma corretora vai ter essas duas funcionalidades de graça. Tá? Então a gente vai falar disso com mais detalhes para frente. Uma vez que vocês abriram as contas na corretora, vocês vão transferir o dinheiro. Tá? E aí, a corretora que vocês vão operar em conta real é a TradeZero. Tá? Então, eu também vou ensinar como faz a abertura de conta, como faz a transferência de dinheiro, para vocês começarem a executar as ordens de vocês. Terceiro, não menos importante, quais são as ferramentas que vocês vão utilizar para operar. Porque é o seguinte, a corretora ela vai oferecer um leque de funcionalidades para vocês, mas dentre as ferramentas, tá, isso é uma coisa até bem diferente do mercado brasileiro. No mercado brasileiro, as corretoras normalmente elas oferecem um pacote de home broker e você tem que adquirir uma ferramenta fora, de gráficos e tudo mais. Aqui as próprias corretoras têm as próprias ferramentas, vocês podem adquirir de fora também, mas aqui eu vou tentar esmiuçar para vocês tudo que está relacionado a cada corretora, as principais, na forma mais gratuita possível para vocês operarem. E aí quando eu falo de ferramentas, o que é que vocês vão precisar? Gráfico, notícias, os scanners. O que é o scanner, gente? O scanner, pensa assim, a gente está falando de um universo que tem muitas empresas, ao mesmo tempo subindo 10, 20, 30, 40%. Se vocês não têm um lugar que vocês conseguem acompanhar a movimentação dessas empresas que estão subindo ou caindo, vocês vão ficar cegos. Operar sem um scanner é basicamente operar cego, porque você não sabe o que olhar, você vai ficar completamente perdido. Então, ferramentas são detalhes importantes para o dia a dia aí nas operações. Depois que você já está basicamente com todo o ferramental pronto, você vai ter que definir o horário que você vai operar e a estratégia que você vai utilizar dentre as estratégias que a gente vai comentar no curso. Tá? E também, obviamente, dentre as estratégias que você vai ter treinado em paper trade. Tá? Então, falando um pouco aqui, a gente vai ter uma aula específica sobre os horários de negociação, mas já dando um spoiler aqui, você vai ter 3 horários que você vai poder fazer negociações dentro do mercado americano e cada uma com a sua especificidade. Tá? Então você vai ter que definir o horário que você vai operar e, claro, a estratégia que você mais se adequou com o seu perfil para começar as suas operações. Beleza? Depois, gente, o que vai acontecer? Uma vez que vocês já vão estar monitorando o mercado, já vão estar entendendo como funciona, vai testar em paper trade, vai ficar cada vez mais expert nessa parte, a watchlist também vocês vão ter que usar no paper trade. Mas o que é a watchlist? Tá? A watchlist é como se fosse uma lista, uma lista mesmo das ações que você vai monitorar no dia que você está querendo operar. Por quê? Porque muitas das ações que subiram ou caíram no dia anterior podem ser grandes oportunidades de volatilidade para você. Uma ação que saiu uma notícia relevante,
também pode entrar na sua watchlist. Essa watchlist não precisa necessariamente ser do dia anterior. Ela pode ser do próprio dia, né, uma ação que saiu e dependendo do que você estiver olhando, digamos que você está olhando um rompimento, né, a gente vai falar disso, mas um rompimento de um preço específico que pode gerar um gatilho de compra. A gente precisa ter essa ação na nossa watchlist. É uma ação que fechou super bem, provavelmente no dia seguinte, ela pode continuar subindo. Então, essa lista junto com o scanner, ela vai dar um leque de informações importantes para você estar focado, porque aqui é muito fácil se perder. Pensa, são muitas empresas, muitas empresas que vão estar se movimentando no mercado com volatilidade e se você não estiver focado, você não vai conseguir selecionar as melhores operações e ainda vai começar a fazer o overtrading, que é começar a operar tudo que está vendo por ali e assim você vai, de certa forma, se prejudicar, tá bom? Então é isso, uma vez que você já está com todas esses pontos já, né, na sua mão, a gente vai executar o plano. A partir do momento que a operação, né, o gatilho de operação for ativado, né, as ações que você monitorou, que estão na sua watchlist, dão um gatilho de entrada, você vai precisar ser reativo. O que é isso, gente? Quando a gente opera no mercado americano, a gente não fica operando um ativo, a gente opera setups. Então a gente vai em busca de reatividade ao que está acontecendo no mercado. A gente não tenta prever o que vai acontecer. Deu gatilho? Entra. É diferente. E isso vocês vão perceber também que é uma das principais vantagens, porque isso te dá muitas oportunidades ao invés de você ficar preso num ativo. Tá bom? E por fim, não menos importante, o diário de trades, tá? O que é o diário de trades? A gente vai falar disso, né, também, mas existem inúmeras ferramentas, inúmeras plataformas, gratuitas inclusive, que você pode subir manualmente ou até conectar com a sua corretora todos os trades que vocês realizarem. Assim, vocês vão conseguir mensurar, estudar e fazer um refinamento de como vocês estão indo. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Digamos que vocês tenham percebido que as suas operações tenham tido ganhos de 5, 6%, e 5, 6% eu falo como se fosse algo normal, e é normal mesmo, tá? Só que vocês perceberam que se essas estratégias, esses trades que vocês fizeram, se vocês tivessem esperado mais X minutos ou X dias, talvez, vocês poderiam ter tido retornos bem maiores. Então, basicamente, o diário de trades é primeiro para você analisar o que você fez de errado, analisar o loss, né, estudar o loss. Lembrando que o loss ele é o maior fator de aprendizado de um trader. Infelizmente, a gente fala isso, infelizmente, mas a gente muitas vezes só aprende quando a gente tomar um prejuízo. E aí, voltando um pouco sobre o mindset, o loss ele tem que sempre ser controlado com gerenciamento de risco para você sempre continuar vivo. Porque o grande objetivo, né, é continuar dentro do jogo. Tá? E analisar o loss, como também analisar o gain. Né? Por quê? Porque você tem como melhorar o seu operacional, refinar, se adaptar, porque o mercado também muda, você vai ter que saber sempre se adaptar, tá bom? E por fim, não menos importante, né, o como começar, dentro ainda de gerenciamento de risco, uma vez que vocês transfirem o dinheiro para a conta e começarem a executar as ordens, tentem ir aos poucos, peguem um pedaço pequeno do capital para começar a operar, não vai com todo o capital que você colocou em cima disso. A gente vai falar bastante disso também ao longo do tempo. Então agora que a gente falou sobre, inclusive, sobre quantos por cento do capital que você deveria começar, a pergunta mais óbvia que fica é: quanto dinheiro eu preciso para começar nesse mercado? E é isso que a gente vai falar na próxima aula.